Veja no Jornal da Assembleia. Parlamentares lamentam a falta de recursos para a realização do censo do IBGE. Veja ainda. Deputados aprovam projetos que beneficiam defensores públicos. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá. A sessão que abriu os trabalhos legislativos fez a análise e aprovação de 2 projetos que beneficiam a categoria de defensores públicos do Estado. A Defensoria Pública teve 2 projetos de lei em análise na sessão desta terça-feira. O primeiro tratava-se de uma proposta de lei complementar que reordena a estrutura do órgão com setores auxiliares e grupos de trabalho, além de estabelecer critérios para a lotação dos defensores. Esta proposta foi aprovada por unanimidade em segundo turno. Já a segunda matéria, em redação final de emendas, prevê que os recursos de férias não aproveitadas sejam convertidos em ganhos salariais e teve a contraposição do deputado Davi Maia, do Democratas. Apesar de entender toda boa intenção, toda necessidade, que os defensores estão se dividindo em várias cidades, mas esse não é o momento para uma discussão de um projeto como esse. Em um momento que o comércio está fechado, que os índices de desemprego de Alagoas atingem os níveis máximos, nós não poderíamos estar discutindo mais gasto para o governo. Precisamos analisar o impacto orçamentário e financeiro desse projeto. Não podemos esquecer que no final do ano passado nós votamos às pressas um aditivo do orçamento, um aditivo do orçamento da Defensoria Pública, porque o orçamento para que ela foi destinado não serve, não é suficiente. Outros deputados apresentaram argumentos em favor da remuneração de defensores que queiram trabalhar nas férias. Mais caro é aquele defensor, aquele funcionário que não produz. Eu vejo a Defensoria como órgão atuante e, apesar dessa incrementação salarial que termina afindando nisso, eu reconheço, como eu disse, as alegações da deputada Vimaia, mas reconheço a necessidade e que é uma demanda justa. Sim, se ele não vai gozar as férias e vai trabalhar durante elas, mais do que natural que ele receba por isso. Além da carência de profissionais para atender a população carente do Brasil, eles fazem esse trabalho como um verdadeiro sacerdócio. Um verdadeiro sacerdócio. Principalmente a Defensoria Pública aqui de Alagoas. Se o defensor ele coloca à disposição de trabalhar mais, produzir mais, não vejo nenhum problema, é uma despesa que tem que ser feita, é uma despesa que beneficia as sociedades mais carentes, então acho que é correto esse projeto. Também na sessão, os deputados concluíram positivamente a votação do projeto de lei que destina 2 vagas no Conselho Estadual de Proteção Ambiental para a Assembleia Legislativa. Já em primeiro turno, os parlamentares aprovaram a comenda Tavares Bastos para o médico veterinário Gilmar Siqueira de Miranda e a criação dos dias estaduais do vaqueiro, do atleta master e do corretor de seguros. A Casa iniciou ainda o debate sobre o projeto de lei de origem do Poder Judiciário, que eleva da primeira para a segunda entrância as comarcas de Feira Grande, Giraldo Ponciano, Mata Grande e São José da Tapera. Ainda na sessão desta terça-feira, o plenário lamentou a falta de recursos no orçamento do governo federal para o censo demográfico que é realizado anualmente pelo IBGE. A falta de recursos para a realização do censo demográfico foi o assunto abordado pela deputada Jó Pereira, do MDB, na tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. A parlamentar defendeu que todos busquem o apoio dos senadores e deputados federais alagoanos para tentar reverter a decisão tomada pela União no orçamento deste ano. Aí defendeu a necessidade de se fazer o censo ainda em 2021. O recurso inicial era de um pouco mais de 3 bilhões de reais. Foi reduzido para cerca de 2 bilhões a pedido ainda do Ministério da Economia antes de que o projeto da Lei Orçamentária Anual fosse encaminhado para o Congresso. E finalizou, deputada Ângela, com um valor de 71 milhões para a pesquisa aprovada no orçamento. Isso apequena o planejamento no Brasil.
porque esse censo vai avaliar uma década que iniciou o deputado Davi Maia em 2010, com uma curva ascendente de investimento em políticas públicas, mas que teve, infelizmente, a partir de 2015, uma crise econômica sem precedentes, que gerou uma redução no investimento das políticas públicas, principalmente nas políticas públicas setoriais, e em 2020, o início de uma crise sanitária com consequências gravíssimas na saúde e na nossa economia. Jó Pereira também destacou que o censo é o guia de diversas políticas públicas. Como os recursos foram aplicados, se os planos e programas desenhados e pensados pelos governos tiveram a eficácia desejada ou se fracassaram. O censo mede o impacto do gasto público na vida das pessoas, na vida de nós brasileiros, revelando, deixando transparecer, deixando claro o que deu certo, o que foi importante, que foi bem sucedido e merece ser continuado, ao mesmo tempo que nos mostra o que não foi bem sucedido, o que fracassou e precisa ser reavaliado. A parlamentar ainda reforçou que para fazer o censo serão gerados muitos empregos em períodos de recessão, como o atual. Lembro ainda que ao colocar em risco a realização do censo, também estamos colocando em risco, deputado Inácio, a realização de um concurso, pela segunda vez, aberto pelo IBGE, para a contratação temporária de mais de 204 mil pessoas em todo o território brasileiro, distribuídas nos 5.297 municípios. O pronunciamento foi acompanhado pelo deputado Inácio Loyola, que condenou a falta de investimentos em outros órgãos. Da mesma maneira do IBGE, deputada Jó Pereira, nós temos órgãos relevantes, instituições relevantes, que estão sendo colocadas no estaleiro. Nós temos a Embrapa, nós temos o Denox, nós temos a Sudene, a própria Codevasf, que foi criada com o intuito de desenvolver o Vale do São Francisco. E hoje já foi para o Piauí, e está ampliando sua área de atuação para a região norte. Ou seja, com isso, enfraquece os investimentos para o Vale do São Francisco. Bem, esta edição do Jornal da Assembleia termina aqui. Obrigada a você que nos assiste ou aqui ou nas redes sociais por meio do Facebook, do YouTube e do Instagram, acompanhando, claro, as notícias do Poder Legislativo de Alagoas. Até logo mais.